Queria convidar o Ageu Pereira, que é gerente de TI da Editora Moderna, para falar um pouquinho desse case da Editora Moderna com Liferay. Por favor, Ageu, vem aqui para o palco. A Editora Moderna é uma editora de livros didáticos focada em ensino infantil, Fundamental 1, 2 e ensino médio. A gente não tem nada para a universidade. Tem também um braço de idiomas, com esses 3 que estão aí. E no Brasil a gente não tem francês, mas nos outros países a gente tem. E literatura. Literatura, principalmente, quando a gente fala de literatura paradidático, né? Ou seja, algo que vá complementar aí o material didático na sala de aula. Estamos em 22 países. A Moderna é uma empresa que nasceu brasileira e depois foi comprada por esse grupo espanhol Santillana. Então, a Santillana tem outros negócios no Brasil, além da Editora Moderna, né? O faturamento do ano passado foi esse que está aí, 760 milhões, né, do grupo Santillana, não da Editora Moderna, então engloba tudo. E não tem como falar da Editora Moderna sem falar da Santillana, como não tem como falar da Santillana sem falar do Grupo Prissa, né? Na verdade, a Editora Moderna pertence ao Grupo Santillana, que pertence ao Grupo Prissa. E o Grupo Prissa atua em quatro segmentos principais, aí, sendo que o braço de educação e formação é o próprio Grupo Santillana. Em jornalismo, creio que a marca mais conhecida por aqui o jornal é o País, né? Tem outros jornais pelo mundo aí, mas acho que talvez vocês conheçam esse. De rádio, aí nós estamos em 12 países, são 1.250 emissoras, negócio maluco, e TV através da Media Capital, principalmente em Portugal, com canais de TV. Bom, isso aqui é quem somos. Bom, importante falar um pouquinho antes, na Editora Moderna, a gente segmentou, melhor dizendo, o que é tecnologia tradicional e o que é tecnologia educacional. Então, só para explicar um pouquinho o que significa tecnologia educacional para a gente lá. Além da tecnologia tradicional, que cuida do RP, da internet, da rede, do e-mail, enfim, do que todo mundo usa no dia a dia, a gente dividiu e criou essa tecnologia educacional que visa, na verdade, cuidar de produtos, né? Então, a gente tem os nossos livros e junto tem embarcado uma série de conteúdos e produtos digitais, e a ideia é que essa equipe, que é a equipe com a qual eu gerencio, cuida de tecnologia atrelada a esses produtos, e não da TI tradicional. Então, existe essa segmentação. E se a gente olha por uma lente da cadeia de valor, obviamente a gente está inserido aqui num contexto de tecnologia, certo? E do ponto de vista de como que a gente atinge o consumidor final, a gente tem basicamente três pontos de contato, né? Operações aqui é na entrega, então a gente tem que entregar o produto digital de alguma forma, né? Através de diversos canais. A gente... No marketing e vendas, na divulgação, então existe um processo, a gente atua no Brasil inteiro, a gente tem cerca de 400 consultores de venda que visitam as escolas para falar dos nossos produtos, mostrar, deixar amostras e demonstrar. Então, nesse momento, a gente tem que produzir material, conteúdo, aplicações para que nos tablets, né, cada consultor tem um tablet, consiga demonstrar e mostrar o valor que os nossos produtos têm. E, por último, em serviços, além do conteúdo digital, a gente tem serviços e ferramentas pedagógicas, principalmente focadas para o professor. Então, a gente atua aí e tem, na verdade, esse contato com o nosso consumidor final nesses 3 principais pontos. Então, esse é um pouco o nosso papel hoje lá. Bom, falar um pouquinho estou na Editora Moderna há 4 anos e meio, mais ou menos, mas à frente dessa equipe aqui há 2 anos e meio. Então, tem uma série de itens aí, né? Concepção antiga, tal. Na verdade, só para comentar um pouco, qual era o contexto que a gente vive na educação, né? A educação aí há séculos, ela não muda, né? Basicamente, giz e lousa, não tem? Então,
nós estamos vivendo um momento ímpar no nosso segmento, que é o seguinte, pela primeira vez em, sei lá, milhares de anos, a gente tem a oportunidade de mudar alguma coisa efetivamente, sair da história do cuspe e do giz, em bom português. E nesse contexto que eu fui contratado, e mais um monte de gente que era da área de TI, que sabia lidar com o consumidor, para justamente ajudar a editora a passar por esse processo de transformação, a inserir a tecnologia e tratar a tecnologia não como uma coisa de suporte ou secundária, mas como uma coisa que começa a ganhar relevância, e relevância não porque eu acho, porque o mercado está demandando, o mercado está pedindo, o mercado está exigindo. Então, nesse contexto, a gente tinha lá uma série de dificuldades, né, que estão aí, né, acho que o principal ponto que eu vejo no final era que a gente tinha um processo de produção, tem ainda um processo de produção das coleções que não chegava a tempo no mercado. Era assim, só para comentar um pouquinho como é o processo, né? Mais ou menos no meio do ano, o nosso ciclo de venda, mais ou menos no meio do ano, o pessoal vai a campo, visitando as escolas, mostrando os produtos. Mais ou menos em setembro começa a seleção para sair as listas de adoção para os pais poderem comprar no início do ano. Obviamente que as obras ficam prontas mais ou menos nesse período, mas o portal só ficava pronto, sei lá, em abril, em maio, por uma questão de ciclo de produção, que só se começava a olhar o digital depois da obra impressa, e a segunda é que você tinha um processo de subida de conteúdo e catalogação insano, né? Tinha uma equipe temporária gigante, catalogando conteúdo, depois do portal pronto. Então, você saía a campo, prometia uma série de coisas, e no começo do ano, quando o professor entrava para buscar o conteúdo, para preparar o plano de aula, o plano do ano, não tinha portal. Então, e aí tem esse monte de coisa, mas acho que o principal ponto é esse, ou seja, é o time to market, a gente conseguir chegar no nosso cliente e cumprir o que a gente prometeu e, de fato, tornar o nosso produto disponível no momento que o cliente precisa e não quando a gente pode entregar. Bom, nossos desafios colocados naquela época, né? A editora e todas as outras também fazem um investimento gigante na produção de conteúdo, né? Produção de conteúdo digital, no nosso segmento, custa, por exemplo, mais do que fazer portal. E isso precisa ser rentabilizado, o valor agregado que isso aporta precisa ser divulgado. Então, o desafio que a gente tinha lá, né, puxa, como é que a gente faz esse negócio ser mais utilizado e aumentar a relevância no usuário, né? Usabilidade, né? A gente tinha problemas de usabilidade, alguns portais ainda têm, não foram mudados, e o índice de rejeição alto, porque você entra lá, é difícil, não navega. A gente tem um perfil de cliente também bastante complicado. A gente atua no Brasil inteiro, em todos os segmentos, escolas públicas, escolas privadas, e o perfil do professor é um perfil que ainda não alfabetizado em tecnologia, na média. É óbvio que você tem escolas top, tem escolas fazendo coisas fantásticas, mas se você olha na média, se percorre o Brasil por aí, você visita escolas, conversa, tem dificuldade. Logo que eu entrei, em algumas escolas, os professores não tinham e-mail, né? Assim, não tenho nem e-mail. Hoje, com o Facebook e tal, as coisas estão melhorando um pouco. Então, ter um site simples, fácil de usar, em que o professor, principalmente, ou o aluno, consiga navegar com facilidade, é fundamental. Senão você não consegue, de fato, entregar o produto que tanto a gente investiu lá para fazer. Do ponto de vista de divulgação também, tinha uma questão de time. Então, o marketing produzia, como o site ficava pronto só depois, o marketing produzia alguma coisa para divulgação. Agora, esse alguma coisa, normalmente não era o que ia fazer. Então, assim, o pessoal ia para a rua prometendo alguma coisa que não sabia nem o que era que ia ser prometido. Então, também era um problema que a gente tinha. Bom, ciclo de produção, já comentei um pouquinho. Alto volume de conteúdos, o problema de cadastrar. E equipe de desenvolvimento 100% terceirizada. Isso aqui é uma diretriz, na verdade, então a gente tem que contar sempre com parceiros, né? Aqui nós estamos contando com a GM5. A GM5 é um parceiro, na verdade, de longa data da Editora Moderna. E, enfim, isso traz algumas dificuldades, né? Então, a gente tem dificuldades no time.
E a gente foi resolvendo isso ao longo do tempo. Bom, contar um pouquinho da opção pela Lifer. Vocês estão olhando esse gráfico que está aí. Mas, na verdade, a gente não fez nenhum processo complexo de RFP, listar todos os requisitos, ver o nível de aderência por requisito, nada disso. O que a gente fez foi o seguinte, olhou os principais, os critérios eliminatórios, quando a gente começou, na verdade, quando a gente começou a olhar o que a gente tinha, para onde a gente ia, né, o que a gente tinha, e como é que a gente estava estruturado, tanto de equipe, como de, vou chamar de ferramentas, né, soluções que a gente tinha para chegar onde a editora queria chegar, a gente olhou e falou assim, olha, do jeito que está, a gente não vamos chegar. Né? Nós não temos carro, não temos motor para chegar lá. E aí começamos um processo. E a hora que você lista as opções de CMS que existem, você fica maluco. Você fala, meu, tem 40, 50, sei lá. Tem as principais. E aí a gente falou, bom, vamos ter que estabelecer alguns critérios de eliminação. Então, não olhamos um monte de soluções. Olhamos algumas soluções. E fomos eliminando. Então, um dos critérios eliminatórios, ó, tem que ter presença no Brasil. Né? Tem que ter presença na América Latina, porque como somos uma empresa multinacional, todas as soluções a gente tem que pensar globalmente e implementar localmente. Então, só para fazer um parênteses, essa solução do Lifer, hoje a gente está começando a discussão para ver se ela vai para os outros países. E aí, se você não tem suporte nos outros países, você já parou aí a conversa, né? Então, obviamente, investimento, né? Nós somos num momento em que no nosso segmento a gente está fazendo um processo de transformação. Então, não dá para ficar gastando milhões comprando uma licença de um CMS, nada disso. Outra coisa importante, open source, né? Open source, bacana, legal, tal. Quando a gente leva isso para o nível de relevância do teu business, e aí, da mesma forma, talvez pegando um paralelo com e-commerce, da mesma forma que ao fechar um pedido, se o seu site está indisponível, você perdeu a venda, a gente usa uma análise crítica similar, que é a seguinte, o aluno está lá, tentando revisar hoje à noite um assunto que ele está com dúvida, tentando usar o nosso produto para a prova que ele tem de manhã, e o nosso site está fora. Então, é a mesma criticidade. Então, não dá para você ficar contando com comunidade e tal. Então, uma das diretrizes que a gente tem tudo tem suporte, tudo tem licença, tudo tem... Então, fomos fechando esses itens eliminatórios e depois desses, né, a gente citou e listou os principais, porque a gente queria, os principais pontos que a gente queria avaliar. E, olhando as soluções que a gente tinha num determinado momento, no momento que a gente estava lá, a gente olhou, sendo que aqui a nota mínima, aqui a nota máxima, e aí sem olhar muito, ler muitos requisitos aqui, a gente pode ver no gráfico a distância que a gente estava do que a gente tinha para o que a gente precisava. Né? A gente sofria bastante com suporte, né? Hoje eu posso falar do suporte da Lifer como cliente, realmente funciona, realmente você pode contar com o pessoal, tanto do ponto de vista de processo, de você abrir um chamado e ser atendido, e como a solução final do teu problema. E então, aqui era como a gente estava, só para a gente voltar, e aqui, olhando a Lifer, né? Hoje até daria uma nota maior para o suporte aqui, mas a gente começou a mapear, e aí quando você vai para o próximo slide, você põe o roxo que é a Lifer, o verde é o que a gente tinha, e você vê claramente a distância que a gente estava e como a gente não chegaria. Ok? Bom, sobre estratégia de implementação. Depois de, começamos esse processo de avaliação e de pensar e repensar, olhamos a concorrência, como é que a concorrência fazia, como é que a concorrência entregava o conteúdo, conversamos internamente, conversamos com a área de negócio, vimos onde é que queríamos chegar, e depois que a gente fez a opção técnica, né, a opção de, olhamos, é Lifer. Bom, passamos por todo o processo de aprovação que qualquer empresa multinacional precisa, vai para a matriz, volta para a matriz, aquela coisa toda. Conseguimos aprovar o projeto numa estratégia que a gente discutiu muito se faríamos um Big Bang ou faríamos uma estratégia gradual, e no final a gente foi pela gradual,
o principal motivo é que a gente tinha uma... Em geral, em TI, quando você fala assim, vou fazer uma mudança de plataforma, o cara de TI chega e fala, bom, vamos ter que congelar aqui as demandas, vamos fazer só o que for estritamente necessário, porque eu preciso implementar isso aqui, senão vou fazer trabalho redundante, vou fazer aqui, vou ter que fazer lá, tal. Beleza. Nosso negócio simplesmente não suporta isso. Eu não vou deixar de lançar as coleções do ano porque você está mudando de plataforma. Então, isso não vai acontecer, esqueça. Então, a gente foi para uma solução que nos dá muito mais trabalho, né, que é uma estratégia de convivência entre duas plataformas, né, mas que a gente foi fazendo uma transição, está fazendo, na verdade, uma transição gradual. À medida que as novas coleções vão chegando, a gente vai trasladando isso para a nova plataforma e aí a gente vai alcançando o que a gente precisa. Bom, olhando aqui, então, eu estava comentando que a gente aprovou, né? E logo na sequência, né, quando a gente começou a estudar, fazer os treinamentos, entender como é que a gente poderia solucionar, a gente implementou rapidamente um blog, só para a gente ver como que era, como é que funcionava, e começou uma etapa muito forte aqui, ó, de planejamento, né? Esse planejamento, o que que era, né? A gente já tinha uma visão, na verdade a gente tinha o roadmap de coleções e projetos que a gente precisava botar no mercado, mas a gente tinha também, fruto desse primeiro trabalho, a visão de onde queríamos chegar. E aí foi fundamental um trabalho tripartite aí, né? A Editora Moderna com o parceiro que é a GM5 e com a Life. Foram várias reuniões, a gente fez um trabalho realmente muito intenso na discussão, não só da implementação do que a gente tinha pela frente, mas de onde queríamos chegar. E muitas das decisões de implementação e como implementar saíram daqui, né? Saíram desse ponto. Não vamos por aqui porque, embora seja mais simples, por exemplo, o desenvolvimento assim, não vai nos atender no médio e no longo prazo. E aí, aqui estão as coleções que a gente foi implementando. Lições de Valor, que é uma coleção para educação financeira. Araribá Plus para Fundamental 2, foi a primeira coleção mais robusta que a gente lançou. E depois começamos a trabalhar numa coleção presente, que é para Fundamental 1, e Moderna Plus, que a gente vai falar em mais detalhes daqui a pouco. E uma para idiomas, que se chama PIS. É óbvio que isso aqui eu estou colocando só o mundo Liferay, né? E em paralelo a gente foi implementando as outras coisas que não dava tempo de a gente ficar planejando e vendo. E para 2016, do que eu posso colocar aqui, que a gente quer mudar a parte principal do portal, que ainda não está em Liferay, trasladando o cliente para lá, mexendo com o catálogo, ou seja, a entrada principal passará a ser Liferay. E sobre os produtos, eu não posso comentar aqui, porque faz parte da estratégia de lançamento de produtos, e aí eu estaria antecipando uma informação que não está no mercado ainda. Tudo bem? Bom, só para falar um pouquinho da Moderna Plus, é uma coleção focada no ensino médio, são 10 disciplinas, estão aí as disciplinas, são 11 mil páginas, então é um trabalho árduo, né? É uma segunda versão dessa coleção. Nosso ciclo de produto, ele vem encurtando, mas ele começou com 5, foi para o 4, agora dependendo do produto tem 3 anos, né? Então você lança um produto em 3 anos, 4 anos você tem que refazê-lo. A Moderna Plus é, na verdade, um produto que está sendo refeito. E aí, os principais pontos que a gente trabalhou. Usabilidade, não tinha como a gente não falar. Mobilidade, não tinha como a gente não atacar. Busca, a gente sofria muito nas pesquisas qualitativas que a gente fazia com os nossos clientes. Não achava o produto, ia numa busca que não funcionava, né? Turmas, né? Criar turmas, comunidades, etc. E o princípio de uma personalização, que é o dashboard, onde o usuário logado já consegue se achar em tudo que ele tem de conteúdo. Bom, essa era a cara do nosso portal antigo, né? Para vocês verem um pouco como era, né? E aqui a nossa proposta. Esse site deve ir para o ar agora em janeiro, né? Ele precisa ir para o ar em janeiro. Na verdade, a minha meta GM5 aí é que esteja tudo pronto em dezembro, né? Mas a gente está caminhando bem, estamos em dia. Porque não faz sentido a gente pensar num portal fora dessa época para o nosso ciclo de negócio, né? Não é que... Então, basicamente, essa é a cara. Acho que vou mostrar mais alguns slides e aí a gente vai comentando um pouquinho. Só um exemplo de mobilidade.
onde a Liferay, né? Isso aqui é um pouquinho como a gente entrega o conteúdo, né? Então, basicamente, você tem 3 macro grupos de conteúdo, você tem um processo de seleção por disciplina, e aqui você tem os conteúdos, que podem ser jogos, vídeos, pode ser um MP3, enfim, pode ser o que for. Quando a gente fez isso aqui, parênteses aqui, a gente fez um processo de... Uma das discussões que a gente teve no processo de implementação é que a gente queria criar um conceito de repositório, e não um conteúdo para essa coleção. Então, por que isso? Porque isso ia nos facilitar no reaproveitamento do conteúdo e na simplicidade de reaproveitar o conteúdo. Então, na verdade, à medida que eu vou botando coleções, eu vou criando um acervo de conteúdo. Esse acervo, hoje, ele está pré-configurado um conjunto de combinações para estar disponível para esse público. Amanhã pode estar disponível para outro público. Então, isso é pensar no mercado, ou seja, e aí fechamos uma parceria com o grupo de escolas Farias Brito aí no meio do ano, e chegaram, e isso demorou um pouco a acontecer, em setembro falaram, Ageu, precisamos botar o portal do Farias Brito no ar. Bom, vamos nós. O que vamos ter de conteúdo? Não, vamos usar o conteúdo do nosso acervo. Já está. Não, mas não, já está, em janeiro vai estar no ar. Como vai estar no ar? Vai estar no ar. Então, isso nos custou muita discussão, muito trabalho, mas hoje a gente está colhendo fruto. E aqui um pouquinho os benefícios que a gente atingiu até aqui. Uma parte deles eu já falei, né? Eu acho que a busca nos buscadores é uma coisa que a gente sente a diferença entre o que está em Liferay e o que não está, principalmente do ponto de vista programático, né? Do que a gente pôde implementar já na saída. Isso aqui, o segundo, é nítido o nível de satisfação que a gente consegue medir aqui. Opa, avançou. Esse aqui. Também aumento de usuários que acessam o portal. Infelizmente, não posso falar números, né, os índices e tais, mas a gente mede todos eles. Aumento de frequência de visitas, então os caras estão vindo mais e voltando mais vezes, né, devido à facilidade. E a celeridade, né, que é o principal aqui, que é atender o negócio. E as principais lições aqui, inicie pelo simples, eu disse simples, não fácil. Às vezes a gente quer viajar, quer fazer um negócio bacana, faz o simples, faz alguma coisa para botar no ar. Não precisava ser em live, mas bota aí para ver como é que a coisa vai. Conte com quem sabe, que foi assim, a gente pensou nisso antes de fazer e foi assim, hoje a gente vê que foi fundamental. Então, quem estiver pensando em implementar, repense nisso, né? Uma coisa que a gente sentiu também, o controle do ambiente, apesar de a gente já ter controles, Germudes, enfim, tudo isso aí, a gente não tinha talvez no nível de criticidade que precisava. Então, o Liferay, ele demanda um pouco mais de atenção nesse ponto. Já implementamos uma série de coisas que nos ajudou e acho que ainda podemos implementar mais, vamos avançar mais. Cuidado com os pets e fixes, então a gente tem uma determinação de aplicar, por exemplo, fixes de segurança muito rápido e isso provoca uma série de tempos, né, que você precisa estar ajustando e controlando. Então tem que pensar um pouquinho como montar uma estratégia para você não prejudicar o andamento das coisas. E além de minimizar as customizações aí, também pensar em como elas serão feitas, né, porque além de você tem, sei lá, 5 ou 6 tipos de customizações que podem ser feitas, e nem sempre essas customizações são necessárias, né? E a ajuda da Liferay foi fundamental. Não customize isso porque já tem pronto aqui, use isso. Então, a gente ganhou bastante tempo. Me encanta o fato de ver que o segmento de educação, que é o segmento que você representa, ele vem em constante evolução, né? A gente sai do tradicional livro para a digitalização dessa experiência do usuário que é o aluno, né? Digamos assim, né? É como se ele abrisse o livro e ele tivesse hyperlinks que ele pudesse estender o conhecimento que está ali escrito, né? Se ele está estudando a Segunda Guerra Mundial, ele poderia ver um vídeo da Segunda Guerra Mundial. Então, a Moderna, pelo que eu percebo, ela vem fazendo um revamp tecnológico nessas bases. E como é que você vê esse futuro, digamos assim, eu não vou falar o futuro 2030, mas assim, uma coisa mais no médio prazo realmente. Como é que você vê esse segmento da educação, o segmento que você trabalha?
coisas que a tecnologia pode aportar. Eu não aprendo do mesmo jeito que você, que a Naira e que... Então, cada pessoa tem um perfil. Eu acho que a tecnologia vai evoluir para que o conteúdo que vai chegar para mim, da Editora Moderna, vai ser numa versão que é mais propícia para mim do que para lá. Eu não estou falando de personalização por Argeu, mas por alguns arquetipos, né? De personas que você consegue dizer, bom, Argeu é um cara mais visual, o cara tal. Então, eu vou falar de movimento retilíneo uniforme, eu vou usar muita imagem, vídeo, Emmanuel é mais texto, então tem que explicar mais teoricamente, senão ele não vai entender, não vai... Então, eu acho que esse é um caminho, é um dos caminhos para onde a gente vai, ou seja, o conteúdo passa a ser personalizado, mas aí não é só pelas minhas preferências, mas um pouco como eu sou. Esse é o que a gente está discutindo um pouquinho. Mobilidade, a gente, se não é uma questão mais de ser, né? Acho que já foi a história do ser, estou em dúvida, não tem mais dúvida. A gente pode ver pelo Analytics, né? Você começa a crescer demais dos teus requests, dos teus volumes de gente que vem muito mais de celular do que de tablet. Acho que é um pouco, não sei se eu respondi tudo, mas é um pouco isso. Argeu, eu sei que a gente já conversou bastante, a gente se aproximou muito ao longo do processo, né? Mas eu queria que tu explicasse um pouco mais para a audiência que você tem hoje dois públicos muito distintos, né? Que têm expectativas de experiência do usuário muito diferentes. O professor, e dentro dele também o professor mais moderno, que já está acostumado com os ambientes digitais, outros que não, né? Que já são um pouco mais antigos. E o próprio aluno também, que aí são os milênios, você fala de segundo grau, cara. Sim. Você não sabe nem o que é telefone fixo mais. Então, como é o teu desafio aí, na verdade, você ter uma experiência no mesmo ambiente, né? Porque é um ambiente onde vai estar todo mundo junto, que atenda esses dois públicos de uma forma eficaz. Né? Uma das coisas que a gente está debatendo lá agora é como, na verdade, assim, a gente tem uma parte do público que tem certa resistência com tecnologia, tem dificuldade, que eu acho que é a maioria em quantidade, mas a gente tem os heavy users também. Então, são pessoas que usam muito nossos portais, buscam muita informação, estão toda hora ali. E aí, quando a gente estava fazendo o trabalho de a gente percebeu que a gente tinha que fazer um site muito simples, E aí, muitas vezes, a gente foi por um caminho de fazer tudo muito passo a passo, ou seja, fica muito fácil, mas para um heavy user aquilo fica chato, né? Você fala assim, pô, toda hora eu tenho que fazer passo 1, passo 2, passo 3. Para a tia Palmira, lá, de 55 anos, lá do Tocantins, puta, tava perfeito, mas para esse heavy user, o cara, né? Então, acho que um dos desafios que a gente tem é como fazer isso, uma navegação mais personalizada em função do perfil, uma vez que eu conheço o cliente, em função do perfil que ele tem. O ponto aí é assim, hoje dá para fazer? Dá. Você vai lá e faz uma navegação A, navegação B, navegação C. O problema é que custa. Custa tempo, custa grana. E eu acho que um dos desafios aí que a gente pode fazer usando o Life e pensando no Life é assim, como é que eu faço isso mais simples? Esse é o desafio. Como é que me custa menos atender esse cliente? Do mesmo jeito que em algum momento a gente precisava fazer telas diferentes e inventaram o CSS, né, que facilitou demais isso, né? Hoje só é possível porque tem essas facilidades. É um pouco essa linha. Obrigadão, Argeu. Muito obrigado por vir.